quero, mais uma vez, agradecer a confiança, a credibilidade, né? Eu sei que muitas de vocês estão aí utilizando o sábado, né? Que é clássico nessa cultura que a gente vive aí, masculina, patriarcal, usando o sábado para fazer faxina, para arrumar as coisas, para organizar a vida, ainda que estejamos muitas de nós em casa, o sábado, né, o final de semana para as mulheres é sempre um momento de externo, né, de organizar a vida, às vezes fazer alguma coisa no corpo, uma unha, um cabelo, mas ainda assim é muito voltado para fora. Então, eu quero parabenizá-las por se permitirem estar aqui nesse momento para dar um passo para dentro. Isso é poderosíssimo, sabe? Então, se parabenizem por estarem aqui nesse momento, por desde ontem ter aceitado o chamado. Flávia Rosa, PS, parabéns, feliz aniversário, minha irmã. Muito obrigada e parabéns por escolher dar um passo em direção à sua intimidade nesse dia tão especial. Então é isso, assim, né? Mulheres, pessoas que estão escolhendo dar um passo para dentro do seu íntimo, né? Dar um passo para um lugar que é intransferível, intransponível, a nossa intimidade, a nossa ciclicidade. Tudo de melhor para nós. Bom, outra coisa, para as mulheres que estão aqui e não têm útero, como que funciona? Todas as orientações que eu vou dar são orientações de cunho orgânico, mas que podem também ser observadas externamente, através da lunação. Então, todas as vezes que eu falar sobre uma fase do quadrante do mapa astral, do mapa menstrual, eu vou falar também qual é a relação externa, tanto com a lunação quanto com a ciclicidade solar, tá bom? Então é isso. Por que é importante falar também com as mulheres que não têm útero? Porque, primeiro, tem a questão das mulheres trans e tem a relação com as mulheres que vivem histerectomia, né? A retirada total e ou parcial do útero. Né? Mulheres que não experimentam mais a menstruação porque tiveram essa amputação, né? Eu chamo de amputação. A esterectomia, para mim, quando não necessária, quando feita de maneira banalizada, sim, é um processo de amputação. Então, essas mulheres continuam ciclando e, sim, podem se observar a partir da referência externa. Tá bom? Então, tá. Eu vou escolher o nome de uma mulher aqui, e eu vou escolher o nome de uma mulher que, para nós aqui, especialmente mulheres negras em diáspora, é uma mulher muito importante, que é a Luzia, né? Foi um fóssil achado há alguns anos, acho que 2 ou 3 anos atrás, da primeira humanoide aqui da América Latina, que tinha traços negroides e tudo mais. Então, eu vou escolher o ciclo menstrual da Luzia. Então, coloquem aí. Por que eu estou escolhendo isso? Para a gente ter um modelo, um ciclo, para poder fazer esse mapa. Tá bom? Vocês estão acompanhando aí? Então, eu vou colocar aqui. Ciclo de Luzia. Aí vocês podem colocar o nome de vocês, se vocês quiserem, mas eu estou colocando ciclo de Luzia. Aqui, ó. Coloquei ciclo de Luzia. Minha letra tá ótima, mas vocês estão entendendo. Aí eu vou colocar uma bola bem grande que eu vou fazer agora e vou dividir em 4 partes, assim. Tudo bem? Tá fazendo sentido? E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar esse papel de lado. Pega esse papel e reserva aqui, que até o fim da aula ele vai fazer sentido para vocês. Então, a gente está conversando aqui sobre o ciclo da Luzia. Então, a gente tem esse quadrante, tem essa bola aqui que eu fiz mais ou menos, né? E as 4 fases.
Vocês reservem esse papel. Tá bom? Sol, que saudade, Sol. Então, o que vocês vão fazer? Num papel à parte, vocês vão colocar fase estrogênica. Como que se escreve estrogênica? Eu vou botar aqui pra gente, tá? Gente, eu sou a Vanessa de Souza aqui, tá bom? Vocês deem uma olhada aí. Estrogênica. Fase estrogênica. Vou botar aqui direito. Fase estrogênica. Por que fase estrogênica? É muito importante, e um dos meus objetivos nessa aula é que a gente possa se apropriar de categorias técnicas sobre a nossa intimidade orgânica. A gente consiga não só compreender a linguagem médica, pelo menos parte dela, que já ajuda muito, né, sobretudo para mulheres negras, mas também estabelecer uma relação de propriedade sobre a nossa ciclicidade hormonal orgânica. Tá bom? E travou? Travou para quem? Tá todo mundo me acompanhando? Porque para mim tá indo normal. Voltou lá, legal. Então, o que acontece? A fase estrogênica é a fase que a gente chama pré-ovulatória, tá? Então, vocês vão colocar fase estrogênica, pré-ovulatória, tá bom? Eu vou falando aqui, porque vai ficar gravado também. E qual é a grande sacada dessa fase? Essa fase, ela é como se fosse um tapete, um pilar para todo o restante da nossa ciclicidade, do fluxo da nossa ciclicidade. Na fase estrogênica, esse hormônio, o estrógeno, ele dá humor, a gente fica... A gente não... Tereza, ainda não coloca em lugar nenhum. Separa. Só faz isso aqui e separe. Depois a gente vai preencher cada uma desses quadrantes com essas informações que eu tô falando, tá bom? Então, na fase estrogênica, a gente tem uma disposição física muito maior, o corpo da gente não tá dolorido, a nossa musculatura tá dilatada, porque o estrogênio faz isso com a gente. A gente tá em uma perspectiva mental muito mais para nós mesmos, muito mais focada nos nossos negócios, nas nossas coisas, nos nossos projetos. E é uma fase muito mais para caminhar individualmente do que coletivamente. Muito mais para fazer sozinha do que fazer em equipe, do que fazer em grupo. Então, a fase estrogênica diz respeito ao momento pré-ovulatório, pós-menstrual. Assim que a gente acaba de menstruar, assim que entra, acaba o sangue, a gente já começa a desenvolver a fase estrogênica. Tá bom? Gente, perguntas. Qual que é a grande sacada dessa aula? Que eu acho que vai ser importante para vocês, porque é importante para mim. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês respondam. Uma das perguntas que eu separei é: qual é a área da sua vida que você quer que cresça agora? Entende? Aí você coloca, qual é a área da sua vida que você quer que cresça agora? Por que você está nessa aula às 4h17 da tarde? Sabe? Bom, respondi por que eu estou nessa aula, respondi o que eu quero potencializar a partir da compreensão da minha ciclicidade. É nesse momento que você vai empenhar toda a sua energia nesse propósito, porque a sua fase estrogênica vai te dar condição de ter ânimo, disposição de elaborar, de criar, de construir dentro de uma perspectiva de execução, de ação. A fase estrogênica ela não é muito elaboradora, ela é mais de execução. Estabelecimento de meta e execução. Estabelecimento de meta e execução. Então, na fase estrogênica, é uma fase muito importante para a gente começar a estabelecer a execução daquilo que a gente está desejando muito. Entendeu? Então, peguem esse momento pós-menstrual, esse momento pré-ovulatório e já coloquem metas.
e perceba como você vai conseguir executar essas metas. Certo? Então, por exemplo, eu tenho uma galera aqui falando de parte financeira. Na minha fase estrogênica, é o momento que eu vou estabelecer quanto eu quero ganhar no mês, o que eu quero, como eu posso fazer essa renda a mais e qual a minha disposição física de fazer isso nos próximos 10 dias. É sobre isso. É bem assim que a gente organiza a nossa agenda da vida com o apoio da nossa ciclicidade menstrual. Tá bom? Fez sentido aí para vocês? Então, a pergunta da fase estrogênica é o que eu quero, onde eu quero botar foco, onde eu quero botar energia, o que eu quero que cresça e expanda. Então, eu uso a minha energia da fase estrogênica, da fase pré-ovulatória e executo isso. Certo? Todo mundo me acompanhando? Pode, Bruna, pode fazer uso disso aplicando o uso anticoncepcional. Eu vou entrar na segunda fase e o anticoncepcional vai entrar aqui nessa variável. Bom, vamos para a segunda fase. Ah, eu separei algumas coisas das fases aqui. Ah, que bom que eu tinha separado para gente. Então, a fase estrogênica é a fase importantíssima para a gente organizar toda. Percebam, essa fase estrogênica ela vai dar o tom de como vai ser seu ciclo. Por isso, não desperdicem a fase estrogênica. Não desperdicem, não desperdicem. A fase estrogênica é uma fase de foco, estabelecimento de metas. O que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Pau. Simples assim. Tá bom? Então, não fica... Porque a fase estrogênica pode levar a gente para um lugar muito externo, muito rolê também, muito... Porque a gente está muito agitado, então a gente acaba dispersando muito. Então, se a gente puder perceber, putz, estou na fase estrogênica, meu corpo está disponível, o que eu posso fazer com a fase estrogênica? Posso planejar, posso estabelecer meta e posso estabelecer um tempo de mais ou menos uns 10 dias, né? De 7 a 10 dias, para ter o meu corpo orgânico à disposição da execução desses planos, tá bom? Qual é o alerta da fase estrogênica? O alerta da fase estrogênica é que a gente acha que a gente é assim o mês inteiro. Esse é o maior problema da fase estrogênica. É que a gente começa a estabelecer meta, prazo, na fase estrogênica, e quando chega na fase ovulatória em diante, a gente não consegue dar conta, o nosso corpo não acompanha. Por quê? Porque tem a queda do hormônio estrogênio. E aí a gente começa a não dar conta daquilo que a gente estabeleceu. Então, qual que é a grande sacada para a gente não se sufocar? Lembrar, a fase estrogênica é uma fase, ela não define a minha disposição e disponibilidade mental, emocional, orgânica, física o mês inteiro. Certo? Amém aí? Todo mundo acompanhando? A fase estrogênica, ela não dura 10 dias, ela chega a durar 7 dias. Mas ela pode, o estrogênio, ele fica ali alternando com a progesterona por um tempo. Então, eu estou dando o prazo de 10 dias para a gente estabelecer metas. Tá certo? Sim, Jefferson, essa é a fase folicular. Tá bom? Vamos para a segunda fase, a fase ovulatória, a fase da progesterona, do progestare. Quem tá comigo pode dizer aí se a gente pode ir para a segunda fase? Se não entendeu alguma coisa que eu falei da primeira, posso ir para a segunda fase? Posso ir? Então, ok, vou para a segunda fase. Eita. Não tenho certeza. O Google disse, não tenho certeza. Mas a gente pode sim. Vamos lá, então. Fase ovulatória. É a fase pé no chão. O que a gente faz na fase ovulatória? A gente tem um hormônio à nossa disposição.
Qual é o alerta? O alerta, Dani Gelia. O alerta da fase estrogênica é que a gente perceba que esse ânimo, essa coisa toda, não dura o mês inteiro, tá? E aí a gente pode preencher o mês de várias funções, várias metas de coisas que talvez a gente não dê conta da forma como a gente gostaria, porque o ânimo da fase estrogênica só dura na fase estrogênica. Depois a gente vai alterando de humor, de condições mentais, emocionais, tá bom? Sim, inestimável mundo. Inês, sim, uma dúvida, as fases começam na nossa menstruação acaba? Não, na hora do quadrante eu vou explicar isso direitinho, por isso tem aqui uma metodologia, Inês, fica até o fim e acompanha. Tá bom? Vamos lá. Uma das coisas que a gente vai ver agora é a relação com a fase ovulatória. O nome da segunda fase é fase ovulatória. O hormônio da segunda fase é a progesterona. Tá bom? Vou escrever aqui. Progesterona. Inclusive, o próprio nome diz progestare. É um momento onde a gente está em expansão, onde a gente está num pico, assim, né, de beleza. Então, coisas legais da fase da progesterona. A gente tem uma libido, tende a ter, né? Aquelas que não tem problema, a gente investiga depois. Mas tende a ter uma libido maior, tende a ter o cabelo mais fortalecido, as unhas mais fortalecidas, uma conexão muito mais forte. Sim, Júlia. A Júlia está perguntando, a gente estabelece as metas em uma só para executar os 10 dias ainda na fase estrogênica? Exatamente. A fase estrogênica é para elaborar as metas do mês inteiro, mas com a noção que eu vou dar agora da fase ovulatória. Tá? Gente, a gente vai recapitular tudo. Eu não vou ficar voltando, senão pode confundir as irmãs. Quando chegar na fase do quadrante, por isso que eu falei para deixar o quadrante separado. Porque na fase do quadrante eu vou recapitular toda a aula de novo. Podem ficar tranquilas. Ninguém vai sair daqui perdendo nada, nenhuma informação. A gente está aqui para ajudar o universo a disponibilizar conteúdo de qualidade de cura. Então, vamos nós. Na fase ovulatória, a gente tem aí um momento, então, de alta da libido, alta do tesão, alta da beleza, a nossa pele está melhor, o nosso corpo está muito mais flexível, maleável. A gente também tem uma coisa bem bacana, que é a liberação de feromônios. E isso tem muito a ver com essa fase, que é uma fase onde a gente está atraente, né? E o feromônio não atrai só o sexo oposto, os machos. O feromônio atrai outras mulheres também. Então, é bem bacana usar essa fase para palestra, para conferências, para estar em público, para se expressar. Por quê? Porque você vai ter uma relação de interação muito maior, de captação da atenção das pessoas, uma coisa meio sedutora, uma coisa meio de prender a atenção, sabe? Então, isso é bem bacana, sobretudo para as irmãs aí que são produtoras de conteúdo, que são palestrantes. Se você puder usar nesse projeto, lembra que eu perguntei qual é a área da sua vida que você quer que cresça? Aí você definiu a área que você vai investir nesse ciclo. Quero investir na minha área profissional. E para isso eu preciso dialogar com investidores para o meu negócio, eu preciso dialogar com as pessoas que eu vendo o meu produto, eu preciso dialogar com a minha audiência. Então, na fase ovulatória, o que eu vou fazer? Eu vou estar mais em interação com o público, eu vou estar mais em interação com as pessoas, eu vou me expor mais, eu vou me expressar mais, porque a minha expressão vai vir límpida, vai vir bem nítida. E também a apreensão das outras pessoas ao meu respeito, pelo meu cheiro, pelo meu corpo, pela minha expressão, vai estar muito mais conectada comigo. São essas alquimias orgânicas, veja, aqui eu não estou falando de nada místico, orgânicas, que a gente pode se apropriar e faz diferença na hora da gente interagir, né? Por exemplo, mulheres que são tímidas. Essas pessoas que são tímidas, elas podem utilizar a fase
ovulatória para poder estar em espaços públicos, estar em espaços de expressão maior, assim, né, com maior foco, porque elas vão ter a atenção que elas precisam. Certo? Qual é o alerta da fase ovulatória? O alerta é que, nesse momento, a gente tende a ter muita sensibilidade com as questões emocionais alheias. Veja, é uma fase que a progesterona está no pico. Progesterona é o hormônio da gestação, então a gente também está mais sensível e a gente está sensível às responsabilidades emocionais alheias. Então a gente pode, nesse momento, assumir o compromisso de, sei lá, olhar o filho de alguém, né, que é uma coisa que a gente faz muito, e que bom que a gente faz, porque a gente fortalece outras manas, mas às vezes a gente pode fazer isso de um lugar que não seja como olhar o filho de uma mana, talvez seja como ser complacente, se responsabilizar por responsabilidades emocionais que não te pertencem. E isso é algo altamente destrutivo que tende a acontecer em contexto da fase ovulatória. E depois, quando vier a próxima fase, que a gente vai entrar daqui a pouco, você não sustenta a responsabilidade que você estabeleceu com o emocional, com as responsabilidades emocionais alheias, porque tem uma confluência de coisas. Então, pensa, mulher preta, a gente tem um hábito já de andar sempre junta, uma tá sempre muito dentro da vida da outra, se acompanhando e se suportando. Mas quando a gente está na fase ovulatória, a gente precisa estar sempre vendo o que é meu, o que é da outra. O que é meu, o que é do outro. Relações em família, por exemplo, a hora que a gente pega, empresta dinheiro, faz um monte de coisa, e depois a gente fala, putz, fulano já não me paga pela terceira vez, mas eu estava na fase estrogênica, estava mais sensível, fui e emprestei o dinheiro. Então, algumas decisões, ou uma relação tóxica, por exemplo, é um momento onde a gente tende a ceder mais, né, para uma relação que a gente já sabe que não está dando muito certo, que não tem muito futuro, mas na fase estrogênica não, gente, na fase ovulatória, a gente tende a estar um pouco mais sensível. Coisas legais da fase ovulatória. É um momento maravilhoso para mediar conflito. Se você é gestora, se você, enfim, trabalha dando feedbacks para equipes, é um momento onde você vai conseguir mediar conflito, vai conseguir ouvir melhor as pessoas. A nossa escuta está bem apurada, bem sensível. É um momento onde a gente está, assim, muito disponível para... Não, a Ioana, a gente está na fase ovulatória, a fase estrogênica é a primeira, a gente já está na segunda, que é a fase ovulatória. Mônica, eu vou relacionar tudo com a Lua, lá no quadrante, tá bom? É a fase progesterona, fase ovulatória. Então, quando a gente tiver que fazer uma reunião de equipe, fazer uma reunião de dar feedback, a gente sabe que o tema é delicado, por favor, não coloquem isso para a fase pré-menstrual. Coloca isso na fase ovulatória, você vai estar mais sensível, as pessoas vão ter uma questão com você de confiança, de empatia. Lu, que bom que você está aqui, mana. Tem pergunta para essa fase também? Tem. Uma das perguntas que eu coloquei para fase ovulatória quais são as 3 formas de fazer o que você definiu fazer lá na fase estrogênica. Por que eu estou perguntando isso? Porque a fase ovulatória também é uma fase de reavaliar se tudo que a gente colocou que queria, que devia, que merecia, e de fato a gente merece, mas nem tudo dá para fazer num ciclo, a gente vai agora na fase ovulatória botar o pé no chão, né? E reavaliar. Bom, até aqui, o que eu fiz daquilo que eu disse que faria? Até aqui, em quanto tempo eu fiz aquilo que eu disse que faria? Então, a fase ovulatória vem e te pergunta. Elenca 3 formas de fazer, diferente daquelas que você havia elencado no momento da fase estrogênica, como você pode fazer agora? De maneira mais sucinta, mais enxuta, mas que tenha bons resultados. Certo? Essa é a pergunta, Lu. Essa é a pergunta, meninas. Então, se na fase estrogênica a gente coloca meta, prazo, quero isso, aquilo, na fase ovulatória a gente bota o pé no chão e pergunta, bom, até aqui eu fiz o quê? Disso que eu fiz, quanto falta para eu acessar minha meta?
E quais são as 3 formas? Já elenca 3 de uma vez. Quais são as 3 formas? Plano A, plano B e plano C. Real, pé no chão, que eu posso acessar essa meta que eu havia elencado na fase estrogênica. Isso é a coisa mais importante. Irmãs, a gente ovula apenas 24 horas no mês, mas a fase ovulatória, ela pode durar, as alterações hormonais, emocionais, psíquicas, ela pode perdurar na gente durante mais ou menos 7 dias. Tá bom? Então, mais do que se preocupar apenas com estou ovulando, posso engravidar ou não posso engravidar, é utilizar essa ferramenta emocional, orgânica, mental, energética para botar o pé no chão e fazer aí, então, um balanço. Já no meio do ciclo, que é o fase ovulatória, no meio do ciclo, do que eu quero, o quanto eu estou caminhando em relação ao que eu quero, quanto eu já tenho de resultado em relação ao que eu quero, e os resultados que eu ainda não alcancei, como eu posso alcançar. Então, se a fase ovulatória, ela dura 7 dias e a nossa ovulação dura 24 horas, a gente tem aí, em média, 1 semana para fazer uma readaptação, um rearranjo daqueles outros 10 dias que a gente havia impulsionado coisas e feito coisas a partir da fase estrogênica. Tá bom? Outra coisa muito importante da fase ovulatória. Irmãs, é hora de buscar parceria. Se na fase estrogênica a gente está um pouco mais individualista, a gente trabalha melhor sozinha, raciocina melhor em casa ou em espaço público, mas dentro da gente mesmo, na fase ovulatória a gente faz melhor em grupo, a gente faz melhor coletivamente, a gente funciona mais com mais pessoas, e aí vale muito a pena investir nessa fase para trabalhar em equipe. Certo? Próxima fase. PS, essa é uma fase excelente para a gente trabalhar a feminilidade, trabalhar a vaporização, trabalhar a massagem tântrica, aquelas que gostam, estar com outras mulheres. É muito importante também. A gente relaxa muito na fase ovulatória estando com outras mulheres. Estão me acompanhando? Manda um joinha aí, levanta a mão para ver se está tudo certo. Quem não está acompanhando as fases, na hora do quadrante vai ter um resumão, tá bom? Vamos lá. Estão me acompanhando? Ai, meu Deus, eu tô sozinha. Então tá bom. Então, vamos para a terceira fase. A fase, essa que a gente chama fase lútea. Eu vou colocar aqui. Como que a gente escreve lútea? A fase lútea é a fase do declínio destes hormônios, tá bom? E essa fase é uma fase babadeira. É a fase que a gente fala, meu Deus, eu preciso de terapia. Meu Deus, eu não tô me aguentando. Por quê? Ai, meu Deus, travou. Travou? Voltou? O que aconteceu? Ai, Jesus. Foi. Então, ficou minha cara aí chorando para vocês, né? Mas voltou aqui para mim. Então, essa fase, que é a fase lútea, a fase pré-menstrual, é uma fase que existe uma relação muito grande com a frustração. Carol, qual é o melhor momento para eu elaborar coisas, projetos? A fase pré-menstrual. Só que ela tem uma coisa que é muito, muito séria. A nossa capacidade mental está ótima, muito boa. Inclusive, a gente consegue apreender muitas informações, só que o nosso corpo não acompanha. Lembra que na fase estrogênica, o corpo, a mente, elas estão acontecendo juntas e a gente tem impulso? Lembra que na fase da progesterona, a gente tem sedução, maleabilidade, escuta, equilíbrio, um pouco mais de paciência para trabalhar em grupo, para trabalhar junto, para fazer? Legal. Mas nessa fase aqui, pré-menstrual, cujo momento orgânico é a fase lútea, de declínio desses hormônios, sabe o que acontece? A nossa cabeça funciona numa velocidade 20 do CREO e o nosso corpo quase não se movimenta.
É um momento que a gente fica muito cansada, onde vem as dores nas pernas, as dores nas costas e a cabeça não para de funcionar. Então, qual é a grande sacada desta fase? Não deixe tudo acumular para a fase pré-menstrual. Não coloca toda a sua vida, grandes decisões, coisas sérias para fazer na fase pré-menstrual. Se você fazer isso, a tendência é você colapsar emocionalmente, colapsar organicamente. Entendeu? Então, por exemplo, nessa fase, por exemplo, quem tem terapeuta, vá a terapeuta nessa fase, por exemplo. Se você tem 2 sessões por mês, eu indicaria aí na fase estrogênica e na fase pré-menstrual. São 2 fases bem bacanas. Uma para elaborar, para, né, organizar as ideias, e a outra para organizar as emoções. Então, assim, é muito importante a gente olhar esse momento. Esse declínio de hormônios, ele tem um tempo ordenado para acontecer, mas em algumas mulheres ele acontece de uma maneira de despencar, que é onde muitas mulheres, eu já postei isso na página, falando sobre disforia, é onde muitas mulheres podem acessar, podem até ser diagnosticadas com bipolaridade, com esquizofrenia, uma série de disforias que são apenas fruto de uma queda brusca dessa constituição hormonal. Então, especialmente nesse momento de confinamento, nesse momento onde a nossa alimentação pode estar sendo comprometida, a qualidade, onde a gente está tomando menos sol, onde a gente está menos exposto à vitamina D natural, enfim, ter condição de mediar esta fase, se preservando de uma agenda extremamente lotada, de tarefas extremamente desgastantes e de dimensões onde decisões sérias não precisam ser tomadas nessa fase, é fundamental para manter a sanidade. Tá certo? Então, essa fase é uma fase bem importante, é uma fase que eu nem estou fazendo brincadeira, porque é para que vocês apreendam, né? Aprender essa informação nas células. Registra aí. A Bruna está perguntando, essas fases também têm relação com os 4 elementos? Tem, Bruninha. Lá no quadrante eu vou falar. E agora, sintomas de TPM estão no DSM-V. Precisamos mais do que nunca conhecer nosso corpo e essas fases. Ah, com certeza, Bruna. Com certeza. Com certeza. Bom, o que eu separei aqui e destaquei dessa fase? Uma coisa muito importante nessa fase. Cria, escreva, faça um grupo do WhatsApp só com você e fala nesse grupo. Tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você deseja, tá? Uma das coisas... Ô, Regiane, a gente fica nesse período, mais ou menos, né? Por exemplo, uma mulher que tem 30 dias de ciclo, a gente fica nessa fase... Onde apareceu o nome? Acho que não tá rolando os comentários aqui. Que nome, Sol? Escreve aí que nome que você está perguntando que eu não estou entendendo. E, Regiane, a gente fica nessa fase, dependendo da mulher, pode ficar 1 semana, pode ficar 10 dias, pode ficar 15 dias. Depende muito, entendeu? Ah, fase lútea aqui, ó. Vou escrever novamente, sem problema nenhum. Fase lútea. Pré-menstrual. Pré-menstrual. Ok? Rolou aí? Pegou? Então, o que acontece? Essa fase é uma fase para você escrever, brainstorm mesmo, tudo que você está sentindo e tal. Só que a grande questão é escreva, fale, mas busque contemplar a sua jornada. Até aqui eu fiz o quê? Até aqui eu fiz X. Então, eu estou muito feliz com o que eu fiz. Estou muito feliz com o que o meu corpo me deu até aqui. Estou muito feliz com onde o meu corpo me trouxe até aqui. Tá bom? O exercício de contemplação da própria jornada é fundamental para a gente não estabelecer uma experiência frustrante nessa fase. Porque aí vem a queda dos hormônios, uma tristeza, uma cabeça funcionando muito e um corpo em queda de energia. Então, a gente pode, inclusive, ter diagnósticos depressivos nesse contexto. Então, por favor, se
contemplem, elenquem tudo que você fez, tudo que foi bom, façam listas disso. Isso é muito bacana, tá? Outra coisa que vale muito a pena, que um alerta. Qual é o grande alerta dessa fase? Um grande alerta dessa fase, irmãs, é a comparação. Repitam comigo, eu quero que todo mundo escreva aqui isso. A comparação é inimiga da autoestima. Mais uma vez, a comparação é inimiga da autoestima. Nessa fase, a gente começa a se comparar com a produtividade das outras irmãs. A gente coloca o nosso bastidor no palco dos outros, que é comparar a vida da gente nos bastidores com a vida das pessoas no Instagram, no palco dos outros. Então, assim, essa é uma fase onde a gente não pode ficar se comparando. Se você segue alguém, se você acompanha alguém que você se compara muito, nesse período, você bloqueia essa pessoa, você não vê essa pessoa, você para de ficar se comparando, ok? Por quê? O que acontece? Acontece que a gente já está ali com atividade mental altíssima, com um corpo com baixa energia, e a gente começa a comparar a nossa produtividade com a produtividade alheia, mas cada uma que tem um ciclo, cada uma que tem uma capacidade, cada uma que tem uma condição de executar os seus próprios sonhos, seus próprios projetos e seus próprios propósitos. Então, nesta fase, por favor, não se comparem. Bom, não se comparem o mês inteiro, mas nessa fase, de jeito nenhum. Tá bom? Bom, uma vez que você está desapegada, é bom você começar a desapegar de outras coisas. Você para de se comparar e começa a desapegar. Já começa a soltar, fazer um balançozinho leve, assim, do que tá bom, do que não tá bom, do que tá indo, do que não tá indo. E qual é a grande pergunta da fase, Lúcia? O que está te impedindo de ir em frente? Né? Porque qual é a pergunta da fase estrogênica? Qual é a área da sua vida que você quer que cresça, que expanda? Amém? Amém. Aí depois na fase ovulatória, bom, diante de tudo que eu fiz para essa parte da minha vida expandir, crescer, quais são as 3 formas que eu posso utilizar para alcançar de maneira ainda mais satisfatória o que eu quero? Então, eu boto o pé no chão na fase ovulatória, faço um balanço e elenco mais 3 possibilidades, plano A, B e C, de como fazer isso. E na fase lútea, na fase pré-menstrual, o que não deu certo, eu preciso ser honesta comigo e perguntar: o que está me pedindo de ir em frente nisso que eu quero? Ok? Certamente, essa fase vai te trazer respostas muito objetivas. Até aquelas que você não queria ouvir de si mesma, ela vai te trazer. Por que ela vai te trazer isso? Porque esta fase é uma fase onde a gente começa a ter a imersão do nosso inconsciente. Então, nosso inconsciente começa a trazer sensações, emoções, questões muito sérias em relação às nossas relações pessoais, profissionais, quem é que suga, quem é que nutre, qual espaço é bom, qual espaço é ruim, enfim. Então, esta é a fase. Ok? Vocês estão me acompanhando? Posso ir para a última fase? Tá tudo certo aí? Posso ir para a última fase? Quarta e última? Falem comigo, não me deixem sozinha. Posso ir, gente? Eu vou, hein? Então, ok. Eu vou. Ok. E aí, a gente vai para a última fase. E a última... Olha, eu tô toda arrepiada, gente. A última fase é uma fase que a gente está conectada aí com outros mundos. A nossa capacidade mental está reduzida e a nossa capacidade sensitiva está aumentada, está expandida. Então, a fase menstrual é uma fase de total imersão, né? Imersão não, emersão, com E. Emerge a nossa capacidade intuitiva. Então, o que a gente faz nessa fase? A gente faz bruxaria.
Mas bruxarias legais, né? É uma fase muito boa. Um dia eu vou fazer uma aula só sobre as bruxarias da menstruação, mas eu vou deixar isso aqui pra gente. A fase menstrual é uma fase, o corpo já está bastante desenergizado, e não tem a ver com a dimensão de que eu tô podre, ai meu Deus, eu tô doente. Não, não, não. É só porque tem esse ciclo hormonal, e aí, nesse momento, é uma fase, a fase lútea, onde a gente já está completamente em queda dos hormônios, né? Então a gente já está mais lenta, a capacidade de raciocínio está muito lenta, por isso irmãs muito mentais em momentos menstruais têm muita dor de cabeça, porque elas querem manter o fluxo de raciocínio tal qual a fase estrogênica na fase menstrual. E óbvio, irmãs, nunca vai dar certo. Por que nunca vai dar certo? Porque você não tem o hormônio estrogênio te apoiando nisso. E sem ele fica difícil dar conta de fazer o corpo e a mente acompanhar a gente. Entenderam? Então, a gente precisa se respeitar. Não dá para você ter a mesma capacidade de elaboração mental na fase estrogênica e querer que essa mesma capacidade se expresse na fase menstrual. Então, a fase menstrual é uma fase em que a gente precisa estabelecer outro time. Carol, como eu faço isso? Eu tenho 3 filhos, 5 filhos, uma casa, um companheiro, uma vida corrida, sou gestora, empreendedora, acadêmica, irmã. É preciso que todas essas tarefas estejam orientadas a partir do seu corpo orgânico, senão você vai colapsar. Senão você vai colapsar. Eu não uso a categoria enlouquecer, porque eu não gosto de patologização, mas existe um colapso emocional, mental, físico, orgânico. E aí, se você não para, o seu corpo vai te paralisar. Então, se você não entender aqui nesta aula que você é cíclica e que cada fase é boa para uma finalidade, é útil para uma finalidade e não é tão adequada para outra, talvez você vá se prejudicar. Então, se você puder adiantar os seus processos, adiantar as tarefas, adiantar as atividades externas na fase estrogênica e ovulatória, mais tranquila será a sua fase pré-menstrual e mais reservada será a sua fase menstrual. Dentro da sua possibilidade, dentro da sua história. Eu sei que mulher preta é mesmo cheia de tarefa, cheia de coisa. Eu sei que mulher pobre é mesmo ultra demandada, tem jornada quádrupla, quíntupla, mas a gente vai ter que achar um caminho dentro daquilo que a gente pode para não colapsar e para não se sentir extremamente demandada e não aceitar, inclusive, tarefas e questões que são alheias, já que nem são nossas e a gente fica aderindo. Tá bom? O que eu falei sobre a questão de bruxar, né? A parte mística dessa fase. Mas não é só mística, não, é orgânica. É fundamental na fase menstrual você começar a visualizar as coisas que você quer. Então, visualiza na fase menstrual, utiliza a capacidade mental, aproveita que você está aí num momento muito rodeado de anciãs, né? Eu vou falar isso lá no quadrante, e utiliza as categorias energéticas, né? Para poder visualizar o que você quer, porque tudo que você visualizar na fase menstrual, tudo que o seu corpo, permita que o seu corpo torne, né, emerja o que você realmente deseja, qual é o seu propósito real, entendeu? Então, vale muito, muito a pena que você tenha aí, na fase menstrual, um exercício meditativo, um exercício de visualizações do que você quer para você, e mais do que nunca, o que você precisa parar de dar atenção. Certo? O que você precisa parar de dar atenção. Né? O que você pode já não mais permitir que drene sua energia. O que no ciclo passado drenou demais sua energia e não teve retorno, você não se sentiu reconhecida, você não se sentiu respeitada. Tudo que não foi bom no ciclo passado não precisa acontecer de novo nesse ciclo. E nesse momento você vai conseguir ter essa resposta. Tá? A fase lútea, Lu, ela dura
todo o restante do período até que você menstrue. Então, da fase ovulatória até a fase menstrual é a fase lútea. Entre a ovulatória e a menstrual, tudo é fase lútea. E aqui no quadrante a gente vai fazer isso, tá? Vai tomar retomar o resumão dessa aula. Meninas, qual é a grande sacada mágica do contexto menstrual? Reprogramação do subconsciente. Quem é Teta Healer aqui, quem faz, quem trabalha com física quântica, quem trabalha com reprogramação do subconsciente, esse é um momento essencial da gente reprogramar o subconsciente, entender o que não deu certo, entender os padrões que a gente está repetindo, que não estão sendo necessariamente justos com a gente mesma e reprogramar o subconsciente. Sabe? Entender o que aquele lugar não é bacana, não agrega, reprograma o subconsciente, eu não preciso estar lá. Eu não dependo desse lugar para ser feliz, eu não dependo dessa relação para ser feliz. Né? Eu sei a sensação de estar bem e segura comigo mesma. Eu sei a sensação de viver a independência com segurança. Né? Reestabelecer uma reprogramação mental, uma reprogramação neural, uma reprogramação celular, porque na menstruação a gente está aberta e muito mais apta para isso. Tá? A Kênia perguntou, Carol, e os escapes? Pequenas quantidades de sangue que saem. É justamente escape. A categoria escape serve muito para isso. Quando em alguma dessas fases, que não é a fase menstrual, você está tendo sangue de escape, é preciso você entender o quanto você está se cobrando, se sobrecarregando, né? Por exemplo, se você tem sangue de escape na fase ovulatória, né? O que você está sustentando, né? O que você está gestando e marinando, amamentando, nutrindo, que está, inclusive, comprometendo sua própria energia vital, seu ki, seu sangue. Estamos bem? Tá sendo bom para vocês? Tá sendo bom aí? Falem comigo, todes. Jefferson perguntou, e os sangramentos anovulatórios, que são na fase ovulatória, foi o que eu disse. Do ponto de vista da linguagem corporal, tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma alta demanda. Tá bom? Irmãs, vamos agora para a parte prática, fazer o quadrante. E no quadrante eu vou falar mais um pouco sobre como a gente vai organizar isso. Afinal de contas, a promessa dessa aula era um mapa menstrual. Então, a gente tem que sair daqui com um mapa menstrual. Gente, só um PS. O mais legal desse momento é que eu tô vendo várias amigas que eu não vi há muitos anos. Eu não vejo a Lu há anos, vai fazer uns 3 anos. Morrendo de saudade de um monte de gente aqui. Que bom a tecnologia a favor dos reencontros. Muito legal, muito legal. Então, vamos lá. Vamos colocar que a Luzia, então o nome da mulher desse ciclo aqui é Luzia. Gente, não repara meu quadrante que tá uma porcaria. E aí, pergunta a fase menstrual. O que eu preciso parar de dar atenção? O que tem drenado minha energia? Ah, com certeza. Joga fora no lixo. Então, hoje é dia 28, certo? Então, eu vou escrever aqui. Dia 28, primeiro dia do ciclo da Luzia. A Luzia tem um ciclo menstrual de 5 dias, então eu vou fazer aqui. 28. Vocês estão com papel e caneta aí? Já pega o papel e caneta para a gente fazer o quadrante junto. 28, 29, 30. Esse mês tem 31 e vai até dia 1º. Aqui, segundo. Fran, você nunca consegue me ver, né, velho? Oh, meu Deus do céu. Quinto. Então, aqui. Essa é a fase menstrual. E eu vou começar por ela com vocês. Quem perguntou por onde começa a fase? Vocês vão colocar 28, 29, 30, 31 e 1. Fora. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Dentro. Por que isso? Porque 28 de março, 29 de março, 30 de março, 31 de março, 1º de abril.
Primeiro dia da fase menstrual da Luzia, segundo dia do ciclo menstrual da Luzia, terceiro dia do ciclo menstrual da Luzia, quarto dia do ciclo menstrual da Luzia, quinto dia do ciclo menstrual da Luzia. Amém? Ok. Então, aqui a gente vai colocar fase menstrual. Qual é a lua? Lua nova. Vou fazendo junto com vocês. Qual é... Então, aquela pessoa que não tem útero vai se orientar. Toda vez que a lua estiver nova, é um momento aí de recolhimento, né? Onde a lua não está no céu. É um momento de recolhimento, tá bom? Qual é o hormônio? Estrogênio. Aliás, estrogênio nenhum. Aqui é menstrual mesmo. Perdão, foi mal aí, eu tô maluca. Qual é o ciclo solar? Inverno. Tá bom? Qual é... Deixa eu pegar aqui. Só fazer uma consulta rápida. Da gente... Inverno. Qual é... Gente... O elemento, porque a Bruna perguntou, eu não tinha colocado elemento, mas eu quero trazer os elementos para vocês. Tá? Para vocês terem também, porque é bom a gente passar tudo, né? Então... O elemento da fase dessa mulher, da menstrual, é o momento... Carol, está difícil de ler. Carol, o que significa ciclo solar? Ciclo solar são as estações do ano, gente. Nesse momento, a gente está conectada na menstruação com a lua nova e o ciclo solar é a estação do ano inverno. Tá bom? Eu tô fazendo isso, Annelise. Revisão, tá? O elemento aqui é o elemento terra. Tudo bem? Como assim, Inês? Não estamos... Não, Cássia. A Luzia, lembra a Luzia? A Luzia? Quando ela está menstruando, ela está na fase dela interna. Então, a fase dela interna, quando ela está menstruando, ela está na fase menstrual, na lua nova e na fase solar interna, que é o inverno. Tá bom? Quando a gente vai para o segundo quadrante, vamos para o segundo quadrante, vocês vão entender, depois fica lindo. Então, 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril, 5 de abril, 7 de abril, 8 de abril, 9 de abril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias de fase estrogênica. Aí eu vou 6º dia do ciclo, 7º dia do ciclo, 8º dia do ciclo, 9º dia do ciclo, 10º dia do ciclo, 11º dia do ciclo, 12º dia do ciclo. Fase estrogênica. Gente, minha letra tá horrível, mas aqui, do dia 2 de abril ao dia 9 de abril, a Luzia tá no 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º dia do ciclo. É o 12º dia do ciclo dela. Nesse quadrante da fase estrogênica, vocês vão escrever lua crescente.
Fase do ciclo solar, primavera. Elemento ar. Tô mostrando o papel, tá fazendo assim, lua crescente. No curso, gente, eu vou ensinar tudo isso. Para quem vai fazer o curso, eu vou ensinar tudo isso. Tem um pouco de Ayurveda, tem medicina tradicional chinesa, tem como a gente diagnosticar como é que tá o sangue, o que o sangue tem a ver com as nossas emoções, tem tudo isso. Aqui é para a gente aprender o mapa menstrual, tá bom? Quem vai fazer o curso vai ter acesso a tudo isso, vai ter material de apoio, vai ter inclusive esse quadrante aqui pronto para você só imprimir e fazer. Mas quem não vai fazer, pelo menos vai ter esse material de apoio para sempre. Tá? Até o dia 9. São 7 dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, do dia 2 de abril ao 9 de abril, a Luzia tá do 6º dia do ciclo ao 12º dia do ciclo menstrual dela. Ok? Ah, então é até o 13º? Não, é até o 12º. 9, 12º. Tá bom? A próxima fase é a fase ovulatória. Não pulei, não. Ah, eu pulei sim, o 6 de abril, né? Gente, obrigada, louca. Verdade, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Então vai até dia 8, gente. Desculpa. 7. Vai até dia 8. 6, 7, 8. De toda forma, então, até o dia 8, a Luzia está no 12º dia. Aqui, ó. Tá? Para as virginianas, aqui já é o mês de abril. O ciclo dela começou no dia 28 de março. Aqui, ó. 28 de março era o primeiro dia. Aí 28, 29, 30, 31. Então, no dia 1º de abril, era o 5º dia da fase menstrual. Ela saiu da menstruação, entrou na fase estrogênica. 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, do dia 2 ao dia 8 de abril. Tá? Então, a fase estrogênica, a lua é crescente, o elemento da ciclicidade solar é a primavera e o elemento é o ar. Tá bom? Vamos para a próxima. Agora, muita atenção, me acompanhem aqui. No próximo quadrante, vocês vão fazer um risco assim, ó. Tá vendo como tá ficando? Aí faz um risco assim. E aqui, do lado do quadrante da fase estrogênica, vocês vão colocar fase ovulatória. Eu vou colocar com vocês. Fase ovulatória. Ai, meu Deus. Ovulatória. O hormônio é a progesterona. Carol, por que eu tenho que saber do hormônio? Porque quando você estiver no médico, na médica, na ginecologista, você vai poder dizer para ela, doutor, na minha fase progesterona, eu tô assim, 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 no contexto ovulatório, assado, assado, assado. Isso, irmãs, querendo ou não, é um elemento de poder, porque aí essa médica, esse médico vai entender que você acompanha seu ciclo e vai se esforçar para te dar informações com maior riqueza de detalhes, né? Vai entender que você não é leiga de si. E isso é muito importante, especialmente para mulheres negras que têm tanta negligência médica em contexto ginecológico. Então, se apropriem dos hormônios, eles são muito importantes para tudo. Então, a progesterona. A fase é a fase do verão. Fase solar é verão e a lua é lua cheia.
Aqui o elemento é água. E aí eu vou colocar, então, vou colocar aqui 9, 10, 11. Ai, meu Deus, coloquei errado. Vou colocar 9, 10, 11, 12, 13. Vou colocar 5 dias da fase ovulatória. Água, mais água. Sim, Letícia, por isso mesmo, na fase da progesterona, a gente está muito emotiva, a nossa conexão com a água, com os hormônios, com a fecundação. Apesar do verão lembrar o fogo, o verão também lembra a fertilidade. Tá? Mas a gente é cíclica, não é uma coisa ou outra. A gente vai ver que o fogo vai entrar aqui, ó. Por isso que nesse quadrante está divididinho, assim, ó. É o único quadrante que está dividido. Porque o elemento fogo vai entrar aqui agora. E aí o elemento fogo vai se amalgamar com a terra de novo. Tá bom? Eu tô aqui embaixo, vocês estão me vendo? Então, vamos lá. Então, dia 9, 10, 11, 12, 13 de abril, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º dia do ciclo da Luzia. Tá vendo aí, meninas? Como funciona isso para mulheres idosas que não menstruam mais? Como eu falei, mulheres que já estão em plenipausa, mulheres que viveram esterectomia, ou pessoas que não têm útero, essas pessoas, essas mulheres, podem se orientar pelos elementos externos, né? No caso, chega mais perto. No caso, a lunação, então aqui, na lua cheia, então fase ovulatória, hormônio, progesterona, lua cheia, elemento, água. O que você não entendeu, Mariana? O que você não tô te vendo? Tô te vendo. Que bom que você tá me vendo. Tá bom? Então, aqui é um momento que a gente olha do 13º ao 17º dia, 1, 2, 3, 4, 5. Do 13º ao 17º dia, eu tô na fase ovulatória. Lembrando que eu só ovulo 24 horas. A questão é que eu não ovulo da meia-noite de um dia à meia-noite de outro. Eu ovulo qualquer hora do dia. Então, eu posso começar a ovular às 15 horas de um dia e terminar de ovular às 15 horas do dia seguinte. Tá bom? Vamos para frente. Aqui eu vou fazer uma seta assim, ó. E vocês também. Façam uma... Quem desenha depois faz um desse para mim bonitinho e me manda. Essa seta aqui, por quê? Aqui tudo é a fase pré-menstrual. Tá bom? Então, dia 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos colocar aqui, ó. Olha o que eu fiz. Tudo isso aqui, quando a gente sai da fase ovulatória, a gente entra no começo da queda dos hormônios e termina vivendo as questões da pré-menstruação. Então, quais são os elementos aqui? Aqui os elementos são lua minguante, estou fazendo junto com vocês. Lua minguante, outono, né? O ciclo solar, outono. Aqui é a fase lútea, orgânica, fase pré-menstrual. Fase pré-menstrual. Então, aqui a Luzia está no 18º dia do ciclo, 19º dia do ciclo, 20º dia do ciclo, 21º dia do ciclo, 22º dia do ciclo, 23º dia do ciclo, 24º dia do ciclo, 25º dia do ciclo, 26º dia do ciclo,
27º dia do ciclo, 28º dia do ciclo, 29º dia do ciclo. Tá vendo? Aqui a Luzia, do dia 14 ao dia 25, ela tá vivendo a pré-menstruação, que nada tem a ver com a tensão pré-menstrual. A tensão pré-menstrual tende a vir já nessa fase aqui, quando ela vai voltar a menstruar de novo. Mas tudo isso aqui é a fase pré-menstrual, porque já é a fase pós-ovulatória. A fase lútea é a nossa maior fase. Então, é um momento onde a gente precisa avaliar quanto tempo a gente passa se comparando. Se esse é o momento onde a gente mais se compara, onde a gente tem mais frustração, onde a cabeça da gente pensa mais e o nosso corpo acompanha menos. Percebam, como cuidar da fase lútea é cuidar de quase 50% do nosso tempo, do nosso ciclo mensal. Tá? E eu não coloquei o elemento. Aqui o elemento é fogo. Ok? Mas é um elemento fogo que depois vai se tornando terra. Amém? E é um elemento água. Quem perguntou foi a Mariana, eu acho. E é um elemento água na fase ovulatória que aos poucos vai entrando em ebulição. E aqui é um elemento ar que aos poucos vai evaporando. Então, assim, é um ciclo, não é uma coisa outra, uma coisa outra. É um ciclo. E sim, esse é o momento de queda hormonal, por isso é a fase lútea. É o momento da queda dos hormônios. Só que os hormônios não despencam, eles vão caindo aos poucos. E é assim que o quadrante de vocês fica. Quando a Luzia, vou botar de assim, né? Quando a Luzia menstruar de novo, vai começar tudo de novo. Então, nesse caso, a gente descobriu que o ciclo da Luzia é de 29 dias. Né? 29º dia, depois a Luzia menstruou. Então, o ciclo da Luzia é de 29 dias e essas são as alterações hormonais, essas são as alterações cíclicas, esses são os elementos que envolvem essa ciclicidade. Ok?